quero hoje trazer para vocês a exposição de um salmo muito querido para a família, que é o Salmo 127. E o texto da palavra de Deus diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dormem. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche a sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Ó Deus, louvamos o teu nome e pedimos da direção do Senhor para que, pela tua graça e pela tua misericórdia, saiamos daqui com a mentalidade do reino mais avançada em nós. Muda, ó Deus, os nossos conceitos, as nossas percepções antigas, as nossas preferências antigas. E seja sobre nós o teu Espírito, transformando em nós tudo aquilo que ainda tem afeições mundanas por afeições celestiais. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Quem escreveu esse salmo foi Salomão. No próprio título da Bíblia, em algumas, já traz que é um salmo dele. Portanto, é um texto raro. Salomão não era um salmista, era um escritor de provérbios. Assim como Moisés era um legislador, mas tem um salmo, que é o Salmo 90, o salmo mais antigo da Bíblia. E este salmo está dentro de uma coleção que eram cânticos usados para subirem para Jerusalém. Por isso eles são chamados de cânticos dos degraus, porque Jerusalém ficava no alto. E todas as cidades circunvizinhas subiam para a adoração anual, para as festas anuais, não é? As três principais, havia outras circunstâncias também. Para o dia da expiação, que você vê isso em Levítico 16, por exemplo. E a coisa era diferente de hoje. Por quê? Porque o povo vinha de longe, não tinha carro, não tinha Uber, não tinha nada motorizado, era a pé, no comboio, no lombo do camelo, a coisa era assim. E as caravanas demoravam para chegar. E enquanto caminhavam, cantavam. Parece muito com o povo de Deus hoje. Enquanto não chega na Jerusalém Celestial, canta e adora, ensaiando o que vai fazer por toda a eternidade. E é curioso, porque dentro desses 15 salmos que nós temos, chamado de cânticos de subida, ou cânticos de romagem, cânticos dos degraus, pelo menos 2 sejam orientados para a família. O 127 e também o 128. E o 127, que é o nosso texto em tela hoje, traz questões importantíssimas para a nossa casa, que eu quero fazer a exposição para você hoje aqui. E veja que Deus, o Senhor nosso Deus, ele sempre encontra um espaço para colocar a família dentro das cláusulas mais importantes da sua palavra. Por exemplo,
Você vê um salmo de família aqui. Você percebe Paulo escrevendo enquanto estava preso, onde ele tem pouco papel e pouca tinta, por isso precisa ser conciso e assertivo nas palavras, seletivo, mas ele dedica uma sessão à família, ao casamento. Não é verdade? O povo da aliança, não bastasse ser uma grande família, é também composto de famílias sanguíneas, famílias que são menores. Você percebe nos 10 mandamentos, por exemplo, honra teu pai e tua mãe, não adulterarás. São cláusulas importantes que Deus, dentre as 613 leis mosaicas, definiu que constariam dentro de 10 selecionados. E é claro que tudo isso é representado mais adiante como o amor a Deus e ao próximo. Mas hoje, estamos diante desse salmo, relembrando a primazia que tem a família no projeto de Deus. Quem escreveu esse salmo, como disse, foi Salomão, e ele sabia muito bem o que era trabalhar. Salomão não bastasse ser o homem mais sábio que já existiu, mais rico também que já existiu, ele foi um homem que se fadigou de trabalho. Você vai perceber isso em Eclesiastes. Se você não leu cuidadosamente o Eclesiastes, faça a leitura de Eclesiastes, porque é muito importante perceber a vida debaixo do sol, que é vaidade, é correr atrás do vento. E não esqueça que Eclesiastes não mostra das coisas eternas acontecendo, mas como a vida debaixo do sol acontece, na realidade nua e crua. Nem sempre ele mostra o ideal, mas o que acontece. Por exemplo, ele vai dizer a vitória nem sempre é dos fortes e o pão nem sempre é dos sábios. Ele não está falando que isso é uma regra, ele está dizendo que essa é uma constatação da injustiça debaixo do sol. Foi o que a queda gerou. Mas no final, lá no final, ele diz, olha, tudo que eu falei, você precisa agora obedecer a Deus, cumprir seus mandamentos, porque esse é o propósito de todo homem. É esse homem que se fadigou por demais, trabalhando muito, e chegou ao final da vida desenganado, ou seja, ele não encontrou felicidade aqui, ele começou dizendo nesse salmo uma verdade. A primeira verdade que ele traz é que não é proibido trabalhar nem edificar. O texto diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham se o Senhor não edificar. Ele não está dizendo não trabalhem, não edifiquem. O trabalho é inevitável e nós precisamos achar o ponto aqui entre os que trabalham para si mesmos ou por aspirações humanas, como em Babel, e também o preguiçoso do outro lado, que é condenado aqui e é chamado a atenção em Provérbios, ou aqueles preguiçosos de Tessalônica, por exemplo. Há um meio em tudo isso. E nós não podemos esquecer que o mandamento que ordena o descanso é o mesmo mandamento que ordena o trabalho. 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Então o mandamento é duplo. Há uma ordenança do trabalho. Portanto, não é à toa que os antigos dizem que o trabalho dignifica. Portanto, não é proibido trabalhar e não é proibido edificar. Ele diz que em vão vigia a sentinela se o Senhor não proteger. Ele não está dizendo não vigie, não fique atento, viva uma vida de displicência. Ele não fala isso, ele diz você pode fazer isso e você deve fazer isso. A terceira verdade que ele traz para nós aqui é que o nosso trabalho começa dentro de casa e depois vai porta afora. Veja a dinâmica que ele usa aqui. Se o Senhor não edificar a casa, e depois ele disse proteger a cidade. Tudo começa na casa até chegar na cidade. Tudo começa dentro do meu lar até que eu queira que chegue lá fora. Se eu desejo uma igreja melhor, eu preciso lutar pela minha família que seja melhor. Se eu desejo uma cidade melhor, eu preciso de uma família aos pés do Senhor.
Portanto, isso vai em todas as áreas. E é necessário, sim, como estamos vendo aqui, trabalhar, edificar, vigiar a partir da nossa casa. Então, o nosso trabalho começa lá fora. Essa é a ideia aqui. Mas ele fala sobre Deus, e algumas verdades sobre Deus são importantes aqui. E a primeira verdade sobre Deus que ele traz aqui é: Deus trabalha, Deus edifica. Veja, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Portanto, veja, nós trabalhamos para Deus. Nós estamos no trabalho que Deus está fazendo. E se o Senhor não edificar, e se eu edificar sozinho, será vão. Veja, o texto diz que o Senhor vigia, o Senhor protege. E se o Senhor não cuidar, se o Senhor não proteger, então eu farei em vão. Ora, Deus edifica, Deus cuida. Eu me lembro que eu estava falando em uma situação de um pequeno grupo, e neste mesmo, em outro texto, o salmista diz: é certo que o guarda de Israel não tosquenejará. E eu perguntei para quem estava ali: o que é tosquenejará? Aí um adolescente ou um pré-adolescente disse: não dormirá. Foi ele que respondeu rápido. Veja que o texto traz aqui que Deus de fato é o nosso vigia. Então ele trabalha, desde o princípio Deus trabalha. Você vê Gênesis capítulo 1, que é um relatório do trabalho de Deus na criação. Jesus em João capítulo 5, versículo 17 diz: meu Pai trabalha até agora e eu também. Deus não para o seu trabalho hora alguma, e ele também vigia. E um dos trabalhos de Deus é proteger os seus servos. Mas, em último lugar, a terceira verdade sobre Deus que ele traz aqui é que Deus supre. Vamos repetir isso juntos, gente? Deus supre. O texto diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dormem. Então veja, uma realidade, uma constatação importante aqui. Enquanto nós estamos trabalhando, o Senhor abençoe o nosso trabalho. Mas enquanto nós estamos na incompetência do sono, porque sono é a admissão da incompetência, e é o atestado dela, porque nós não somos onipresentes, onipotentes, oniscientes, nós não temos todo o poder, por isso nós cansamos. O Deus que não se cansa continua o seu trabalho enquanto vamos dormir. Portanto, o sono dignifica a presença de Deus. Isso é uma bênção. Eu me lembro que quando era criança, morava aqui em Nova Iguaçu. Eu acho que vocês sabem, pelo bom chiado, que eu sou raiz, Nova Iguaçu. Estou em Minas há 9 anos. Se tiver um ai ou outro aqui, não reparem. Mas eu era pequeno e minha mãe nos levava para o interior do Rio, em São Fidélis, na casa da nossa falecida avó. E uma das melhores sensações que eu tinha é acordar com os barulhos de panela na cozinha e o cheirinho do frango frito que ela levava para a gente no caminho. Gente, eu sinto esse cheiro passar de vez em quando. É bênção demais. Como é bom saber que no silêncio da noite Deus está preparando o prato do outro dia para nós. Você não sabe de nada, Deus está fazendo. Você não sabe como é que vai ser para a sua família, Deus está cuidando. Você orou essa semana? Orou essa manhã? Colocou diante dele? Senhor, eu sou incompetente, o Senhor que é todo poderoso não fizer, não tem nada para mim. Eu entrego o dia amanhã porque ele nem me pertence ainda. Quando você acorda e diz, Deus está no controle. Ele supre aos amados enquanto dormem. E esta é a constatação aqui final, Deus não dorme. Veja, o texto diz que ele trabalha, que ele edifica, que ele cuida, que ele supre e que não dorme.
É certo que o guarda de Israel não descuidará, nem tosquenejará, ou não dormirá. Salmo 121, verso 4. Bem, diante disso, vamos identificar então como é o nosso trabalho e todo o nosso esforço sem a bênção e a presença de Deus. Tem duas expressões aqui que nos mostram quando nós trabalhamos debaixo de nosso esforço e não da bênção de Deus. E as duas expressões são em vão e inútil. Veja, se o Senhor não edificar, você começaria algo se você tivesse uma tentativa de dar alguma coisa? Ninguém trabalha por trabalhar. Até o fato de trabalhar para esquecer um problema, esquecer algo, há um resultado requerido. Portanto, o texto mostra que se o Senhor não estiver sobre nós, edificando, cuidando, guardando, nós já temos uma certeza: ele será em vão. Mas segundo, será inútil. Inútil. E veja, no reino de Deus nada é inútil. Você lembra de Filemão? Que se converteu, de Filemão, cujo servo se converteu, o nome dele era Onésimo, lá na prisão, e Paulo diz assim: eu estou te enviando de volta Onésimo, porque antes ele lhe era inútil, mas agora é útil para ti e para mim. A expressão Onésimo significa útil. Mas o útil no nome era inútil na essência. Ele roubou Filemão e fugiu, mas se converteu a Cristo. E na cadeia, Paulo, que era o excelente escritor e agora inflado pelo poder do Espírito ali, escreve: aquele que só tinha utilidade no nome, agora tem utilidade na essência. Isso que o Evangelho faz. Você pode arrastar uma cadeira, mas ser útil para Deus. Coisas simples, pequenas. Compreende? E todo esforço sem Deus é em vão e é inútil. O texto não diz se o Senhor não cooperar na edificação. O texto também não diz se o Senhor não cooperar na vigilância. Deus não é nosso cooperador. Deus não está aqui tentando resolver o meu problema. Deus não tenta nada. Deus faz. Deus não está se unindo a mim. Eu é que me uno a Ele. Eu é que coopero com Ele, não porque Ele precisa, mas porque Ele me traz como servo inútil, para que eu perceba que em Cristo todos têm utilidade. Portanto, Deus faria comigo ou sem a minha vida. Mas pela misericórdia Ele me convida a fazer. Pela misericórdia de Deus, Ele me convida a edificar. Ele me convida a trabalhar. Portanto, não é Ele quem nos ajuda nesse sentido, nós cooperamos com Ele. O trabalho não é o centro, Deus é o centro de tudo que nós fazemos. O final de tudo que fazemos, portanto, é a glória de Deus. E qual é o resultado quando nós trabalhamos com Deus, gente? Ou cooperamos com o trabalho que o Senhor nos convida a fazer? Está tão claro aqui. Primeiro, o trabalho é eficaz. O trabalho é eficaz. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Em outras palavras, eu poderia dizer: se o Senhor edificar a casa, o trabalho dos que a edificam não será vão. Não é isso que o texto diz? Se o Senhor estiver fazendo e você se unir a Ele naquilo que Ele está fazendo, duvido que dê errado. Arrependimento zero. Se o Senhor não proteger a cidade, ou melhor, se o Senhor proteger a cidade, a sentinela pode se manter no seu posto, porque ela não vigiará em vão. Perceba que o trabalho se torna um dos resultados
ou a eficácia do trabalho, um dos resultados de quem trabalha com Deus. Segundo lugar, nós percebemos aqui como um segundo resultado, além de um trabalho eficaz, um esforço recompensado. Tá? E não esqueça que para entrar no reino de Deus, não é o esforço e mérito humano, mas o Senhor nos convida a trabalhar depois que entramos, a arregaçar as mangas. Ele não está dizendo não trabalhe que Deus fará todas as coisas. Paulo diz que nós somos cooperadores, ou seja, vamos arregaçar as mangas, e quando nós fazemos isto, nós recebemos a santa recompensa. O texto diz, inútil vos será levantar de madrugada. Em outras palavras, agora, quando ele diz que nós trabalhamos com Deus, o trabalho será útil. Perceba, talvez você esteja dizendo, mas eu acordo cedo, eu repouso tarde, eu consigo trabalhar bastante, mas a questão não é essa. A questão é que esse esforço só será devidamente e espiritualmente recompensado quando nós entendermos que Deus que está trabalhando, Deus está na frente, nós estamos com Ele. Portanto, nós estamos lançando bases aqui para nunca mais empregarmos qualquer esforço que seja, que Deus não seja o protagonista da história. Bem, Provérbios capítulo 10, versículo 22, vai nos lembrar que a bênção do Senhor enriquece sem trazer dor alguma. Gente, as bênçãos do Senhor enriquecem sem trazer dor alguma. E não pense em dinheiro agora. Pensa nas riquezas espirituais primeiro. Pensa nas riquezas celestiais que estão guardadas em Cristo Jesus. O dinheiro que você precisa vai vir a reboque daquilo que o Senhor quiser te dar e sabe que você precisa. Ou ele não sabe? Ou todos os minérios escondidos ou descobertos não pertencem a ele? Neste microfone há minérios que um dia alguém de longe extraiu e uniu as partes plásticas e as partes estéticas. Eu estou falando aqui com vocês. Quando esse minério foi extraído, Deus sabia que ele seria usado para você ouvir agora a palavra dele. Você está compreendendo? Deus não dá ponto sem nó. Lembra do arroz que você comeu ontem? Eu comi um arroz ontem que nem Salomão comeria um arroz como aquele. Estou falando do arroz para não falar do restante. Repetir sem pecar. Mas tu sabe que aquele arroz, sabe onde ele foi colhido? Tu não sabe. Sabe quando ele foi plantado? Ninguém sabe. Ninguém fica perguntando, quem plantou esse arroz? Qual cooperativa? Como ele foi trabalhado? Como ele foi ensacado? Como ele foi industrializado? Como ele foi vendido? Quem fez o frete? Não. Quando ele chega na sua mesa, você simplesmente come. Tá, mas eu estou falando do arroz. E o feijão veio da onde? Veio de outra parte do país. E o frango ou a carne, de onde veio esse animal? Veja que o Senhor fez convergir em tempos distintos e de lugares distintos o seu alimento e chegou na mesma hora diante de você e você só deu graças e comeu. Ok, eu trabalhei por isso. É justo que você tenha trabalhado se você é o responsável por isso na sua casa. Mas veja, se você tivesse feito isso em vão, ou seja, sem Deus, não teria o mesmo sabor, o mesmo sentido. Vocês estão compreendendo? Como é importante entender o trabalho de bastidores que vem de Deus, que nem sempre a gente vê. Nos bastidores do nosso sono, Deus está trabalhando. E Deus escancara a sua glória, a sua misericórdia, quando mostra para nós o que Ele está fazendo ao nosso redor e através de nós. Portanto, nós temos aqui uma recompensa de um trabalho eficaz, nós temos um esforço recompensado e nós temos um repouso em paz e segurança.
Pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Vamos repetir isso juntos. Pois ele... Amém. Você sabia que em alguns momentos sono é sinônimo de espiritualidade? Veja, não todos. Porque tem o sono da indolência e a espiritualidade ali é contrária. E por vezes nós não dormimos somente por uma desordem química no corpo ou por uma questão de mau funcionamento do sistema digestivo. Não, por vezes nós somos subtraídos do sono pela ansiedade pecaminosa. Tem diferença ou não tem? Tem diferença. Porque nós podemos pecar com ira. Podemos ter ira e não pecar. Irai-vos, mas não pequeis. Veja que o Senhor considera que sentimentos e reações humanas, elas têm um limite. Tá? Elas têm um limite. Mas elas podem passar de um limite e se tornarem um pecado. O que percebemos, portanto, é que o repouso em paz e segurança é também um sinônimo de que confiamos em Deus plenamente. Você trabalhou, fez tudo o que você pode, Deus fará o restante. Deus continua trabalhando. É claro que vai ter noites que você vai lutar com sono e lutar com oração. E crente não tem insônia, crente tem janela de oração. Amém ou não, gente? Dá um glória. Você tem que acabar com isso na sua vida. Não, eu tive um período de insônia. Você tem oportunidade de oração, tá certo? Por que você acha que Jesus dormia no barco de vez em quando, quando ele atravessava lá o lago de Genezaré, de Tiberíades? Porque em alguns momentos da noite ele estava em oração. E é claro que tem dia que a tua carne não quer orar mais do que outros dias, porque nunca a tua carne quer orar. Só que tem dia que ela milita com mais força, tá certo? Você nunca vai acordar dizendo, nossa, hoje será um dia de oração, aleluia. A batalha está diante de você e você vai ter que lutar a batalha de oração. E por vezes, o sono ou é reflexo de que você já batalhou. E por vezes, a falta de sono é porque você precisa orar mais. Tudo bem? Ele supre aos seus amados enquanto dormem. Portanto, queridos, queridas, sono e descanso são atributos dados por Deus ao homem. John Wesley, para citá-lo aqui nesse aspecto, ele é considerado como um dos homens que mais andou no lombo de um cavalo da história. Ele andou muito, mas ele teve uma vida muito longeva. Ele partiu muito cheio de vida e com muitos anos. E perguntaram para ele como ele tinha tanto trabalho e ele conseguiu chegar com tanta idade. E a resposta dele foi simples: todas as vezes que eu me canso, eu descanso. Se eu me sinto cansado, eu descanso. Nós precisamos ter muito cuidado com o frenesi que o mundo apregoa, do tipo, você precisa ser produtivo, você precisa ser diferenciado, fora da curva, acorde sempre às 4h59. Calma aí. Ok. Tem mais do que isso. Você dormindo e acordado para Deus não faz diferença. Mas trabalhando, a glória dele faz diferença. E veja, eu acordo cedo e muito cedo todos os dias. Mas a grande tentação que corremos é achar que o nosso trabalho e a nossa carga horária que vai fazer as coisas acontecerem. Na família, meu irmão, minha irmã, você pode fazer de tudo pela sua casa. Você pode ser o melhor provedor. Você pode colocar seus filhos no melhor curso de inglês, espanhol, TI, relações internacionais. Mas se Deus não estiver trabalhando através de você no coração deles, o trabalho será em vão.
Portanto, a primeira preocupação na família é a preocupação com Deus, do que Deus está fazendo. Oposto a John Wesley, o famoso pregador Robert McCheyne, da Escócia, que morreu num sábado, dia 25 de março de 1843, aos 26 anos de idade, ele lamentou antes da sua partida, enquanto morria: o Senhor me deu uma mensagem e um cavalo, e eu matei o cavalo. E agora, o que faço com a mensagem? Ou seja, ele tinha uma mensagem a pregar, mas ele agora, que tinha que carregar, não cuidou de si mesmo. Bem, não podemos deixar de fora o mandamento do descanso que há pouco nós tratamos. Por fim, ou caminhando para o final, nós temos aqui o salmista falando dos filhos. E como devemos encarar os filhos? Ontem nós tratamos aqui que os filhos, eles estão numa prateleira diferente da vida conjugal. Tudo bem? Não coloque tudo na mesma prateleira. A prateleira da vida conjugal é a primazia, porque os filhos vão embora e o casamento deve permanecer. Amém, gente? Ok. Ah, mas eu tenho que amar menos meu filho? Não, você ama com outra natureza de amor, com outra textura. Tá certo? Você não precisa amar pouco, pode amar muito. E você deve amar muito, tá? E não se importe se seja 1 ou se seja 6 ou mais. Sempre tem amor sobrando para todo mundo. Às vezes a atenção é mais fatiada, mas não é difícil amar os filhos. E nós falamos ontem que, mesmo assim, o relacionamento conjugal deve ser superlativo, deve ser maior e visto com mais excelência, porque assim os filhos estarão seguros. E hoje eu quero falar sobre os filhos, já que ontem eu falei sobre o casamento. E a primeira questão que ele traz aqui é que os filhos não são resultados do mérito humano. Embora, para que os filhos cheguem, há uma participação de homem e de mulher, e isso é natural, mas ele afirma que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre é a sua recompensa. Ora, portanto, filhos como herança não são fruto daquilo que nós conquistamos, mas do que recebemos de graça da parte de Deus. Porque herança não é por aquilo que você trabalha, mas por aquilo que você recebe. Portanto, essa é a primeira questão. É importante que nós compreendamos que a ideia é que os filhos não foram resultado dos pais ou do mérito dos pais, mas que na velhice eles serão usados por Deus até para cuidar dos próprios pais, e um dia isso vai se inverter. Portanto, a função de mérito aqui, ela escoa. Então, a primeira verdade, a primeira questão sobre os filhos é que eles não são resultados da nossa competência. Segundo, os filhos, como diz o salmista, são heranças que recebemos de um pai que nunca morre. Portanto, os filhos continuam sendo dele. Como é que você recebe uma herança? Quando alguém morreu. Tá certo? Os filhos são herança que recebemos, usufruímos, mas o pai de todos está vivo. E são deles, não são nossos. Quando nós temos um sentimento de posse nessa medida, nós adoecemos. Sabe por quê, gente? Preste bem atenção nisso. Se a fonte de amor na sua vida não for Cristo, você vai tentar fazer de outros, seja do casamento, seja dos filhos, a tua fonte de amor. E todas as vezes que a tua fonte de amor é o outro, você se parasita, trabalhando para secar do outro. Doentes, realmente seguros na fonte de amor que é Cristo. E às vezes o pai tem a mãe como a fonte de amor e a mãe como fonte de amor o esposo, que é o pai, e eles ficam se sugando
E quando chegam os filhos para o descanso, vão sugar os filhos. Você me ama? Fala para mim, você me ama. Amo o papai. Ele não sabe o que é isso. Isso é muito avançado. Vocês estão entendendo? O filho, meu irmão, quando está contigo, e ele vê a casa do colega com um brinquedo diferente, ele vai deixar você para trás, sem dor no coração, e vai passar uma semana lá sem saudade de ti. Talvez lá para os 40 dias, ele vai dizer, eu acho que eu tenho pai, eu acho que eu tenho mãe. Portanto, essas percepções da vida, de importância, eles não têm ainda. Você não pode afirmar o seu amor, o seu coração, a tua estabilidade emocional dentro da realidade comportamental dos seus filhos. Eles ainda estão aprendendo como a vida funciona. Tudo bem? Então, Cristo é a fonte e eles não sabem buscar em Cristo. E você é o canal para eles. Até que eles compreendam como buscar na fonte. Isso dá trabalho ou não dá? Você sabe, queridos e queridas, vocês sabem que o trabalho de um pai e de uma mãe, cristãos que sejam, não deve ser educar os filhos para o mundo, mas educar os filhos para que vivam e manifestem a glória de Deus no mundo. Você sabe que quando o teu filho sai de casa, ele sai para uma guerra ideológica, emocional. O mundo vai jogar entulho na cabeça dele, lixo, podridão. E deixa eu dizer aos pais aqui, você precisa chegar primeiro na vida deles. Ele acorda às 5h, ele dorme meia-noite, durma meia-noite e meia. Faça alguma coisa. Janela de tempo para edificar a vida dos seus filhos. Faça do momento, do dia do seu filho, eu estou falando aqui de filhos que estão numa posição de serem guiados, porque depois há outros comportamentos de horário e que não é possível mais com isso. E esse vai chegar para todo mundo. Mas enquanto você tem, por exemplo, a possibilidade de mandar seus filhos para a escola, não os mande sem orar por eles e orar lendo a palavra de Deus com eles. Todos os dias faça isso. Todos os dias faça isso. Por quê? Porque quando você faz isso, você prepara o coração para que o lixo que chegar seja jogado fora com mais facilidade. Porque Satanás vai atacar. Ele vai atacar os nossos filhos. A grande questão é como a mente deles se encontra enquanto eles recebem os ataques do inimigo. Não é o escudo da fé com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno? Ensine-os a fé em Cristo. Não pense que eles sabem sozinhos. Não suponha, porque eles são tão bonitinhos, são meninos bons, meninas boas, eles são filhos de Adão. Eles têm potencial de pecar como um dia você teve, e nós temos até hoje. Talvez não com o requinte da consciência plena, mas pecam em alguma medida. Portanto, não subestime a capacidade pecaminosa de seu filho. Não, do fulano faz isso, mas o meu não, o meu é ser alado. Está sendo elevado à condição do querubinato. Espera um pouquinho que tu vai ver. Tá certo? Todos nós precisamos do cuidado espiritual. E nós estamos fazendo um trabalho de sacerdócio. Até que um dia eles saiam de casa. Já fico contando o tempo ali, ó. Com esse eu tenho tanto tempo, com esse eu tenho mais tanto, esse tem mais tanto.
tem mais tanto. O Rianzinho tem 4. Aí eu já fico pensando, 18 menos 4 dá quanto? 14. Tem mais 14 anos para dar alta para ele, para a vida. Pegou a benção ou não? De lá para frente, quero namorar com a mãe deles, sem eles. Porque depois dos 18 você não controla mais horário, entrar e sair. Se estão debaixo de casa, do seu teto, eles te devem obrigação, obediência, eles têm autonomia, mas não independência. É diferente. Tá certo? Mas até lá tem muito trabalho, tem muito mato alto para cortar. Amém, gente? Não esqueça que quando você quiser trabalhar lá fora na cidade, você antes deve prestar atenção na edificação da sua casa. Os filhos são herança do Senhor e você não expõe a herança do Senhor ou qualquer herança que seja de maneira negligente. Você guarda, você investe, você cuida os filhos ainda mais. Portanto, vocês devem ter um tempo, um horário para ensiná-los a palavra, ensiná-los a oração, ensiná-los o caminho da igreja. Não pense que seu filho vai aprender o caminho da igreja, a constância na igreja, se você não é constante. Seja firme e constante, você vai começar a trabalhar por uma geração firme e constante. Não negligencie isso. E quando a palavra de Deus nos diz, queridos e queridas, que os filhos são herança do Senhor, herança enriquece. Herança não deixa pobre, a não ser que você esteja pensando em dinheiro. Uma palavra aqui para os pais. Porque às vezes a única condição de não ter mais um, ou mais um filho, ou mais filhos, é porque ter filho está ficando o que, gente? Caro. E quem disse que você tem que pensar matematicamente em pessoas? Ou você acha que eu sou milionário para ter mais filhos do que a média? Não. Deus me deu 3. E depois mais 3. Estão todos aqui. Ontem comeram, vestiram. Foram até no shopping. É benção ou não? Como é que vai ser amanhã? O Senhor trabalha enquanto dormimos. Eu quero saber, Deus está mandando? Sim, então eu obedeço. A minha casa é só um canal de bênção, onde as bênçãos passam. Eu só distribuo. É diferente daquele ou daquela, daquele irmão, daquela irmã, que não pode gerar filhos, que há complicações gravíssimas, ou que o Senhor impediu o ventre. Deus pode tudo. Eu estou falando em condições normais, onde a cabeça gira de maneira pecaminosa. Não terei por causa da ansiedade, não terei por causa do gasto, ou talvez o marido pense, não terei porque a minha esposa será mais roubada de mim, ou quem sabe o seu corpo não será mais o mesmo, ou quem sabe a mulher diga, eu não quero deteriorar o meu corpo, que é muito pecaminoso. Ontem aqui, que gente real tem flacidez, barriga, os homens digam amém. É isso. Queda de cabelo, pessoal que já está se libertando aí dessas madeixas, digam amém. Amém. Cabelo branco, estria, celulite. E meu irmão, minha irmã, não acredite na mídia, isso dá em gente, não dá em parede, não dá em árvore. Se liberte disso. Cuide da sua saúde, faça a tua chapinha, faça o teu escova, jequiti e tal, e tu dá uma corrida, mas faça tudo para o bem do teu corpo, para a glória de Deus. E não porque você quer parecer com a boneca Barbie, porque ela não existe. E as que existem estão em crise existencial. Muito cuidado. Cuide do templo do Espírito da melhor maneira para a glória de Deus. Quando eu trato do meu corpo, quando eu faço exercícios, sabe o que me vem à mente, gente? Eu posso ter que socorrer alguém pegando no colo, eu tenho que estar...
Se os meninos vão crescer, eu tenho que estar com a coluna boa. De vez em quando eles pulam em cima de mim, a gente pega a luta no tapete. Que alegria. Estão doidos para me vencer na queda de braço, ainda não conseguiram. Mas a minha alegria vai ser que um dia eles vão conseguir. E o que eu puder fazer para estar bem do meu corpo, assim devo fazer. Mas não na neurose mundana de que você tem que parecer com ela ou com ele. Você precisa parecer com Jesus e cuidar da sua vida, da sua família. Porque isto confere sanidade mental. Lembre disso. O mundo quer deixar você louca, quer deixar você louco, com os padrões mundanos. Fecha parêntese. Ele ainda diz que os filhos são continuidade, porque chegam onde não chegamos, como flechas nas mãos de um guerreiro. Assim são os filhos da mocidade. O que é uma flecha, gente? Eu estou aqui e lanço, ela vai onde eu não estou. Tudo bem? Os filhos vão chegar onde você não chegou. Meu pai já ficou para trás. Eu estou aqui. Daqui a pouco as crianças estão lá na frente. Assim permanece a bênção do Senhor nessa terra. Os justos estão nela. Portanto, seja um filho, seja 2, seja 5 ou seja mais, lance-os à frente de você. Pergunte, meu Deus, quantos o Senhor deseja que eu tenha? Se você tiver essa resposta, você vai estar em paz. A última questão, e eu quero encerrar com ela. Os filhos devem honrar seus pais na velhice. Todo mundo que é filho aqui, levanta a mão, só filho. Ó, tá bom. Tá falando de pai vivo, né? Tá bom. Porque eu tô falando dos solteiros também. Tem aqui, ó, a moçada, que coisa linda, gente. É muita criança abençoada. Joia. Tá aqui, ó, tá a turminha. Joia. Olha só o que o texto diz. Bem-aventurado o homem que com ele enche a sua aljava. Quando enfrentar os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Qual é, portanto, a última realidade sobre os filhos aqui? Os filhos devem honrar seus pais na velhice. Porque os inimigos que vão bater é a velhice, artrite, artrose, Alzheimer, Parkinson. Ou estamos livres disso aqui? Não estamos livres. Portanto, a palavra de Deus diz que se os filhos existirem, eles precisam agora tomar conta de seus pais. Dentro da medida que cada um pode, tá certo? Que cabe a cada um. Portanto, todo trabalho que não é uma cooperação com o trabalho de Deus é sem sentido, é em vão, é inútil. E eu quero fechar com 5 aplicações ou 5 lições para nós de maneira breve. Primeira, não esqueçam, o dono da herança está vivo. Vamos repetir juntos? O dono da herança está vivo. Deus está vivo, Deus não dorme. Amém, gente? Grava isso no teu coração. Segunda lição, o trabalho do cristão não deve correr à parte do trabalho de Deus. O mundo trabalha para si e os crentes trabalham para Deus. Tudo que você fizer para a sua família, seja para Deus. Terceira lição, sem as mãos de Deus, as mãos dos homens são inúteis. Nunca esqueça isso. É muito importante. Quarta lição, sem a visão de Deus, os olhos dos homens são cegos. Ou seja, você pode trabalhar, mas não vai saber naquilo que está trabalhando. E quinto e último lugar, o trabalho mais penoso, Deus conferiu a si mesmo. A cruz foi Cristo que levou. E todos nós só podemos ser filhos, porque um dia, por Cristo, nós fomos tornados filhos de Deus. Família do alto. E o trabalho penoso, enquanto nós dormíamos na indolência do pecado, o Senhor já estava providenciando o trabalho que nos tiraria de lá. Essa é a razão pela qual, querido e querida, Isaías capítulo 53, que é uma profecia messiânica, quando
Cristo completa o seu trabalho na cruz, Isaías vai dizer: ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Quando Cristo olha para a sua vida, você que é um salvo, você que é agora um justificado, ele fica satisfeito. Por quê? Porque o trabalho foi completo. O trabalho não ficou pela metade. Você não precisa fazer orações pela metade. Você não precisa se entregar a Deus pela metade. E tudo que você fizer é fruto do trabalho que Deus já começou na sua vida. Meu Pai, obrigado pela tua palavra. Ó Deus querido, tem misericórdia de nós. Nós não temos, ó Deus, capacidade nenhuma de fazer com que as coisas deem certo. Nós não temos capacidade alguma de trabalhar para êxito. Mas se o Senhor estiver trabalhando em algum lugar, convida-nos, ó Deus. Queremos, precisamos, somos servos inúteis. Mas quando olhamos para Cristo, podemos fazer o que é correto. Portanto, ó Deus, edifica a tua igreja aqui. Teu servo, pastor Ricardo, o trabalho de suas mãos tenha êxito para a tua glória. E as famílias desta igreja sejam abençoadas e guardadas pelo Senhor. Em nome de Jesus. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus.
chuva, do sol e do ar, é Senhor na alegria.